coração dos irmãos sobre esse episódio que aconteceu com Davi. Davi já estava alguns dias fugindo de Saul. E Saul agora, Deus lhe tira o reino. E quando Davi estava nesse período, aproximadamente por 10 dias que Davi não chegava à sua cidade de Ziclag, seu povo, onde tinha mulheres e filhos, e também as famílias dos seus soldados moravam nessa cidade. O certo é que os amalequitas, aproveitando dessa ausência do exército de Davi, eles entraram na cidade de Ziclag e saquearam a cidade, e levaram cativo as mulheres e os filhos de Davi e também os soldados. Davi estava então nesse período de 10 dias se preparando para enfrentar os amalequitas. Ele não estava apenas em outras batalhas, mas nesse período de 10 dias ausente, ele estava se preparando para enfrentar os amalequitas, e ele não esperava que eles viessem lhe atacar primeiro. E levaram seus filhos e as suas mulheres. Quando eles chegaram à sua cidade, chegaram e viram a cidade arrasada, tudo acabado. A Bíblia diz, acabamos de ler, que eles começaram a chorar, a se prantear, quase que o dia todo. E mais na frente, eles começaram a chorar, até perder as forças, até perder os ânimos, até ficar desencorajados, desanimados, entristecidos, diante daquele episódio que eles acabaram de ver. Irmãos amados, se fosse dar um título que nessa mensagem eu diria: enfrentando as batalhas da vida. Quem é que não tem dificuldades? Talvez se eu fosse perguntar para você qual é o seu problema hoje, qual é a batalha que você está enfrentando hoje, talvez você teria uma, duas, três, quatro, até mais problemas. Todos nós enfrentamos problemas. E quando é que se inicia? Quando nós nascemos? Não. A batalha do crente inicia o dia que ele entrega a sua vida para Jesus. E vai acabar depois que recebe a batismo do Espírito Santo? Ou vai acabar depois que ele começa a ser usado por Deus? Não, só vai acabar quando chega lá no céu. Ela fala que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, só paz e alegria no Espírito. Só lá. E quando não chegarmos lá, nós temos que continuar lutando aqui, irmãos. Essa é a verdade. Aleluia! Termina uma batalha e começa outra. Resolve um problema de saúde, é um filho que dá problema. Resolve o problema do filho, é a esposa que dá problema. Resolve um problema aqui, já aparece outra. Mas Paulo disse: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Glória a Deus! Irmãos, nós nunca vamos estar ausentes de dificuldades. É inválido ouvir por aí algumas igrejas dizendo: olha, venha para cá que os seus problemas vão acabar, é só paz, alegria, amor. Não. Quando você aceita Jesus, aí sim que começam os problemas. Aí sim que começa a dificuldade. Aí sim que o inferno inteiro se levanta contra a sua vida. E muitas pessoas no início da sua caminhada não conseguem, não tem força para continuar, e param no caminho. Aleluia. Cada um tem a sua. Talvez uma mais difícil do que a outra. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando aqui hoje. Quem sabe você vem aqui com o coração dilacerado, o coração partido, com problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas espirituais. Eu não sei. Eu tenho certeza que você veio aqui porque você precisa de uma palavra de Deus. Aleluia. E Deus já está falando com você. Aleluia! É claro, meus irmãos, que há uma diferença muito grande quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. E antes disso, antes da pessoa entregar a vida para Jesus, ela tem outros problemas. Só que ela resolve na faca, resolve no 38, resolve nas drogas, resolve nas bebidas. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, ela resolve na oração, no jejum, na adoração a Deus, na madrugada, na vigília. É assim que você luta. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Agora Davi, meus irmãos, chega. Pelo menos existem pelo menos 5 lições básicas nesse texto. A primeira delas: você precisa, para enfrentar as batalhas da vida, você precisa ter discernimento. Fala comigo: discernimento. O que é discernimento?
É você saber a hora exata de você agir. Quando Davi chega junto com os soldados e vê arrasado, as suas famílias não estavam mais ali, Davi, juntamente com eles, começou a chorar, começou a se lamentar, começou a se angustiar. Mas no final do versículo número 6, diz assim, ó: porque o ânimo do povo estava em amargura, dos soldados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou. Olha bem. E outra versão diz que Davi se reanimou depois de horas, de momentos de choro. Porque toda prova, toda batalha nos causam dores, nos causam lágrimas. Nós choramos porque somos carne. A perda de alguém que amamos, ou de ver um filho nas drogas, ou de ver um parente que está hospitalizado, ou de pessoas amáveis sofrendo, nós choramos juntos. Nós sentimos porque nós somos sentimentais. Agora o que nós não podemos, meus irmãos, é continuar nesse lamento, é continuar nessa lamúria, como se não tivesse um Deus nos olhando. O que nós não podemos diante da adversidade é nos sentir um derrotado, é nos sentir um fracassado, é nos sentir que jamais vamos superar, é nos sentir que nosso ministério acabou, nunca mais vou à igreja, não vou ter força para mais nada, não vou mais conseguir orar, não vou mais conseguir profetizar. Ei, para com isso. Davi, quando ele estava junto com os soldados, ele estava nessa situação. A Bíblia fala que ele se esforçou, ele se reanimou. Sabe o que outra versão quer dizer? Davi começou a adorar a Deus, Davi começou a exaltar a Deus, Davi começou a enaltecer a Deus. E na hora daquela adversidade em que todos estavam se lamentando, Davi se esforçou e adorou a Deus. Aleluia. E Deus começou a agir na vida dele. Eu quero dizer para você hoje, irmão que está aqui nessa noite, se você está passando por uma adversidade, pare de se sentir um coitadinho, pare de se sentir derrotado. Sabe de uma coisa? Deus não gosta de crente frouxo, porque Ele diz que a vitória é nossa no nome dEle. Ele deu poder para nós pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos garante a vitória. Então você não deve ficar pequenininho ou achando que você nunca vai sair dessa, porque hoje Deus tem uma palavra no seu coração e você vai ter hoje o rumo da sua vida, vai sair dessa mesmice e vai entrar na posição que Deus quer que você cumpra. Aleluia! Glória! Davi se esforçou. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi não pegou o seu cavalo e sua espada e disse: eu vou atrás desse homem aqui. Eles vão ver o que é bom para tosse. Eu sou Davi, eu matei Golias, eu fiz isso. Peraí, não, Davi. O que eu admiro Davi, e Deus mais admira Davi, que Davi não é uma pessoa indecisa. Davi não é uma pessoa que faz as coisas na estupidez. Davi tinha discernimento, irmãos, que existem pelo menos 4 tipos de batalha que nós enfrentamos na nossa vida. Pelo menos 4. Uma delas é a batalha que eu não travei, mas eu tenho que pelejar. Primeira delas, diga: batalha que eu não travei, fala, mas eu tenho que pelejar. Sabe qual é? Aquela que Davi chegou lá aos seus irmãos e o Golias lá estufando peito, desafiando Deus todo mundo. Davi não tinha nada a ver com a história. Davi estava chegando. Quando ele viu aquele Golias, ele falou: peraí, eu não estou nessa prova, agora eu vou estar. Agora eu vou entrar. Os irmãos conhecem o desfecho da história, que Davi entrou e venceu o Golias. Ele não travou, mas teve que pelejar e venceu. A segunda é a batalha que eu não travei e não tenho que pelejar. Irmãos, aqui fala um tipo de batalha, é daquelas pessoas que pegam o problema dos outros para resolver e acabam se atrapalhando, se intrometendo na vida dos outros, se intrometendo em família alheia, querendo resolver o problema dos outros sem ter sabedoria, sem ter entendimento. Irmão, não se meta, viu? Deixa Deus trabalhar, deixa lá. Tem coisa que não é para você fazer, fica quietinho, a não ser que Deus te direcione. Batalha que eu não travei e não tenho que pelejar, não tem nada a ver com isso, viu? A terceira é batalha que eu mesmo travei e eu tenho que pelejar. Problemas que eu mesmo causei, abacaxi que eu mesmo tenho que descascar, problemas que eu mesmo arrumei por causa da minha língua grande,
Problemas que eu arrumei porque fiz um negócio mal feito, você vai ter que arrumar de novo, vai ter que cortar essa língua, vai ter que resolver. Batalha que você arrumou, você vai ter que pelejar. Agora a última é a batalha, olha bem, essa aqui é muito importante. Batalha que eu travei, mas não vou precisar lutar. Espera aí, você arrumou um problema e não vai ter que enfrentar? Não. Por quê? Porque eu mesmo não tenho condições. Josafá estava diante de uma notícia. Olha, Josafá, os moabitas estão vindo aí, um exército numeroso. Olha, eles estão vindo para acabar com você, João, com todo o exército de Josafá. Sabe o que Josafá fez? Pegou todo o povo, os irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar nossa vida, vamos louvar a Deus. Aí na hora da batalha, Deus falou, ó, Josafá preparou o exército, vamos guerrear. Deus falou, peraí, não é você não, Josafá. Deus falou para ele, fique parado, fique quietinho, só veja, porque essa batalha é minha. Irmão, tem coisa que você não consegue resolver. Tem coisa que o seu estudo teológico não vai ajudar você a resolver. Tem coisa que você não tem capacidade humana, psicológica para resolver. É só Deus que pode resolver. As coisas impossíveis ficam para Deus. As possíveis você pode fazer. Pensa nisso. Agora Davi estava diante dessa decisão. Discernimento. Qual batalha que eu vou enfrentar? Qual batalha que eu vou entrar? Ah, já sei. Eu vou travar uma batalha. Davi escolheu, eu mesmo vou travar essa batalha e eu mesmo vou pelejar. O que mais me impressiona de Davi, e em toda a história, não é à toa que ele é chamado segundo o coração de Deus, que antes de Davi fazer todo o seu preparativo do seu exército, convocar os seus exércitos, que estavam ali, alguns machucados e feridos, desanimados, alguns estavam chorando ainda, limpando as lágrimas. Davi teve aquele ânimo, Davi se esforçou, Davi se regozijou na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus, como de outras vezes, lhe impulsiona, lhe entusiasma, lhe enche de sabedoria. Ele sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai lá e chama Abiatar e disse, Abiatar, traz aqui o éfode. Eu vou me consultar, que eu preciso saber se eu tenho que lutar mesmo. A minha vontade é ir lá arrebentar os amalequitas. Eu vou lá, se eu for, eu vou acabar com tudo. Mas mesmo sendo essa a minha vontade, eu preciso saber se Deus está nesse negócio. Abiatar, eu preciso que você me traga aqui, para mim saber, para Deus falar comigo, aleluia, se eu posso ir, se eu devo fazer isso, se eu devo agir assim, para eu não entrar numa batalha e perder. Eu preciso de uma orientação do Abiatar, para saber se eu vou conseguir. Mas na hora, o Espírito Santo falou a Davi, você pode ir, que você vai vencer. Davi já estava animado, com um senso de vingança natural. Aí juntou mais uma unção que deu na vida. Mas agora, o interessante aqui, irmãos, que eu acho dessa passagem, que Davi saiu atrás dos amalequitas. Mas ninguém falou onde estavam os amalequitas. Ninguém falou para onde levaram os seus filhos, suas filhas, os seus esposos. Ninguém falou nada para ele. Mas quando Deus manda ir, quando Deus está no meio da batalha, aparece coisa do nada, entendeu? Não fique esperando resposta de Deus em coisas que você acha que vai ser, para sempre, ali, dali, não. Deus pode trazer bênção para você, da onde você menos espera. Deus pode usar o ímpio lá fora, para abençoar a tua casa. Deus pode usar o macumbeiro lá fora, para abençoar você. Deus pode, irmãos. Davi, então vamos sair, vamos atrás da amalequita. Onde é que está? Não sei, vamos sair, vamos sair, veio a tropa. Quando ele estava no caminho, veio um homem, andando, manquejando. Peraí, Davi parou, Zé, como é que é o senhor? Como é que o senhor está? Ah, eu estou mal. 3 dias sem comer, sem beber, estou lascado. Ah, vem cá. Deu pão, olha, deu passas de uva para o homem. Zelou. Fortaleceu o ânimo do homem. O homem ficou robusto. Antes, ele podia ter perguntado antes, quem é você? Onde você está indo? Primeiro alimentou o homem, porque Davi, meus irmãos, era um homem generoso. Davi, ele é uma pessoa generosa, de caráter. Mesmo nas diversidades, mesmo enfrentando dificuldade, Davi não mudou o seu caráter. Tem gente que conta na prova, não fica bravo com Deus, todo mundo não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Davi não.
Davi estava na prova, mas o seu caráter não foi mudado, porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Davi chega e fala: então, agora vem aqui, o senhor está animado, estou animado, posso? Não, espera aí, quem que é o senhor? Onde é que o senhor está? Onde é que o senhor vai? Eu preciso perguntar para o senhor: quem que é o senhor? Eu sou um servo de Amalequita. Aí, servo de Amalequita, mas espera aí. Então o senhor me liga, não, espera aí, é que eu fiquei doente. E eles me jogaram fora para a rua, me desprezaram. Deus usou um servo doente para dar vitória para Davi. Deus pegou lá um doente, jogado, desprezado, para conduzir. Aí esse coitado, doente, agora ficou curado, ele estabeleceu suas forças. Ele foi lá e disse para Davi: olha, Davi, o exército Amalequita está em tal lugar. Mas Davi pegou os exércitos, chegou lá, quando Davi chega no arraial, os amalequitas estavam festejando à noite, porque eles tinham acabado de derrotar os filisteus também, estavam nos seus despojos. E quando Davi olha de longe, ele vê suas filhas, ele vê as suas mulheres, os soldados avistam de longe os seus filhos, a sua família, tudo lá. Eles não tinham morrido, sabe por quê? A intenção dos amalequitas era vender eles escravos para o Egito, não tinha intenção de matá-los. Sabe por quê, irmãos? Porque da família nossa Deus cuida. Deus não permite que ninguém mata. Porque, aleluia, Deus protege a nossa família. Deus protege os nossos irmãos. Continua orando por eles, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Ele podia nem ter matado, saqueado a cidade, Deus não permitiu, irmão. Porque a família de servos de Deus era a família de pessoas que serviam a Deus. Amém. Agora a Bíblia fala que quando Davi avista aqueles soldados se regozijando em seus despojos, se alegrando, Davi espera eles tomarem as suas cachaças, ficarem tudo se alegrando, porque as festas deles sempre geralmente tinha isso. Quando eles estavam inválidos, assim, desprovidos, a Bíblia fala que Davi entrou com o seu exército e lutou, meus irmãos, quase por um dia inteiro, uma noite quase inteira, matou um a um, aleluia, derrotou um a um dos seus inimigos, aleluia, porque Deus, quando dá vitória, Deus dá completa, meus irmãos. Não ficou nenhum daqueles que tiveram contra a família de Davi, eles foram todos derrotados, a não ser alguns que fugiram, os 400 que conseguiram fugir de cabelo, e talvez nem eram dos próprios amalequitas, eram componentes estranhos, fugiram. Davi lutou com as suas forças. Davi lutou, talvez foi a batalha que mais Davi enfrentou cara a cara. E Davi conseguiu vencer os seus inimigos, venceu os amalequitas, e não deixou que a sua família fosse vendida para o Egito. Não permita que sua família seja escrava dos egípcios. Não permita que a sua família volte para o Egito. Se você está enfrentando um problema, eu sei que está enfrentando, porque Deus fala aqui nessa noite. Você está enfrentando um problema na sua casa, no seu lar. Você veio aqui nessa noite desanimado, entristecido, quase não querendo mais enfrentar as suas dificuldades, as suas batalhas. Mas eu quero dizer para você que não é hora de você parar. Não é hora. Porque eu aprendo aqui, meus irmãos, a segunda lição que eu aprendo aqui, a terceira, melhor, que a segunda foi antes dele sair, ele consultou a Deus. Devemos pedir, meus irmãos, a vontade de Deus. Sabe o que eu aprendi na minha diversidade? Que a vontade de Deus, mesmo não sendo a minha, é a melhor opção. Talvez você está pedindo uma coisa e Deus pode dar outra para você, mas tenha certeza que talvez para os seus olhos pode ser ruim, mas é o melhor de Deus para a sua vida. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Não é esse negócio de ficar determinando. Existe uma doutrina para ir, temos que determinar. Não, irmãos, isso é contra a Bíblia, isso é antibíblico. Nós não vivemos de determinação, meus senhores. Nós vivemos debaixo da vontade de Deus. Porque nós vamos determinar as coisas, nós só vamos determinar as coisas que são boas para nós. Mas Deus sabe realmente o que é bom para nós e o que não é. Aprenda isso, eu aprendi isso. E a vontade de Deus muitas vezes contraria nós, irmãos. Eu já enfrentei situações assim que eu esperava o resultado A e deu um resultado B.
Mas depois eu descobri que o melhor resultado era esse. Que Deus sempre tem o melhor para nós, irmãos. Deus sempre tem um cuidado especial para conosco. Uma das coisas que eu aprendi com Davi é a terceira, a quarta lição aqui. A terceira é que Davi não perdeu o foco da sua guerra. Davi estava determinado a sair atrás dos amalequitas. Irmãos, não adianta você querer vencer tudo de uma vez. Tem pessoas que vêm com uma campanha, ele quer vencer tudo de uma vez. Ele quer colocar tudo aqui, é familiar, é sentimental, tudo, aquela carga. Não que Deus não tenha poder para isso. Mas é que Deus não quer. Porque cada batalha é uma experiência. Cada batalha é uma estratégia diferente. Cada batalha é um gostinho de vitória diferente. Cada batalha, Deus vai te ensinar alguma coisa. É o problema do lar? Resolve primeiro. É financeiro? Resolva primeiro. É sentimental? Resolva primeiro. E como resolver isso, irmão? Enfrenta. Davi enfrentou, cara a cara. Enfrentar. Ah, mas se eu falar isso vai dar problema. Enfrenta, irmão. Eu tive que inventar um problema na minha vida que eu nunca mais imaginei, nunca pensava que eu teria que enfrentar. Mas eu tive que entrar, tive que enfrentar, tive que encarar a realidade e resolver, porque Deus me deu vitória. Glória a Deus. Não adianta ficar fugindo, irmãos. Não adianta você ficar se maquiando e se adaptando ao problema. Não adianta você ficar empurrando esse problema com a barriga. Até quando? Tem que entrar com o mesmo problema, usando as mesmas estratégias de guerra, irmão. Cada guerra é uma estratégia. Se você está na mesma prova de novo e não venceu, talvez você esteja usando os mesmos métodos que você usou nas outras e não venceu. Muda com estratégia, peça a direção de Deus e Deus vai te ajudar a você a vencer as suas dificuldades. Davi chega, aleluia, no quarto ponto, recupera o que você perdeu. Davi foi lá, irmãos. Quando ele viu a sua família, a família é coisa séria. E vocês sabiam que os maiores problemas das famílias estão nos lares cristãos? Como professor da escola dominical, nós tivemos os irmãos que são alunos e professores sabem, nós tivemos uma excelente matéria no mês passado que falou sobre a família. E foi uma das lições mais importantes para mim e mais necessárias de todos os tempos. E nesses trimestres de ensinamento, a gente acaba descobrindo, irmãos, tantos problemas que os lares estão enfrentando. E às vezes são problemas que as pessoas fecham a boca e não falam. Problemas que as pessoas aprendem a conviver. É um grande problema nisso, irmãos. A pessoa aprende a conviver com o problema. Se adapta ao problema. Aceita o problema. Não quer resolver, porque não tem forças próprias para resolver uma circunstância. As nossas famílias estão sofrendo, meus irmãos, porque o alvo do diabo é as famílias cristãs. Cada família, se eu fosse perguntar aqui nessa noite, cada família de vocês, de você dizer alguma necessidade, eu sei que você ia arrancar lágrimas dos seus olhos nessa noite, com a adversidade que incomoda o seu coração e o seu sentimento. E às vezes muitas famílias não conseguem superar isso. E o diabo tem entrado em lares de crentes, meus irmãos. Tem destruído famílias, tem destruído casais, tem levado filhos à perdição, maridos e esposas à perdição. E tem causado grandes problemas. E a pessoa vem para a igreja entristecida, porque a prova nos faz chorar, irmãos. A prova nos entristece. Davi e os soldados choraram por um dia inteiro até acabar as forças dele, não conseguiam chorar mais, estavam desmaiando. Causa dor, sim. Nós lamentamos, sentimos quando somos alvo, quando somos vítimas. Aleluia. Mas jamais, irmãos, devemos desfalecer, porque nós temos uma esperança que um dia nós vamos sair dessa terra. Porque nós não somos daqui, meus irmãos. É por isso que não dá certo, irmão. Nós não moramos aqui, não somos daqui. Nós não somos daqui, é por isso que não dá certo. O nosso lugar está preparado lá. E às vezes quando o inimigo vem falar com você, pode parar, que você não vai vencer. Ora, eu tenho um lugarzinho preparado lá. Aleluia! Bom, é isso que irmão, se isso não arder no teu coração, essa alegria, você precisa consagrar a sua vida hoje.
Começa a pensar no céu, irmão, que você vê que a sua dificuldade vai virar em nada. Eu já fiz isso muitas vezes. O diabo chegou um dia para mim, 2 horas da manhã, e falou: você, careca, está derrotado. Não adianta você ficar cantando aí, por aí, pregando por aí, não. Você nasceu desde berço crente, olha o que aconteceu na tua vida. Eu falei: sabe o que é mesmo? Esse capeta está certo. Eu acho que ele está certo. Só que, meus irmãos, eu não conseguia agir, eu fiquei travado. Meu corpo ficou travado, assim, ele só falando. Meu corpo ficou travado. Eu não conseguia mexer, não conseguia falar, eu só conseguia perceber a voz dele. Não via, eu nem queria ver, nem tô querendo ver. Mas eu ouvia a voz dele. É horrível. Meu quarto se tornou um breu, se tornou um túmulo escuro. Eu pensei: sabe que na situação que eu estou, eu acho que Deus me esqueceu de Deus. Eu acho que esse negócio de crente não dá nada. Isso é só problema. Só para deixar. Sai do problema e enfrenta outro. Mas quando eu estava pensando assim, eu senti uma força, um aroma. Eu senti que meus pés foram se alterando. Eu senti que eu fui me agigantando, o quarto começou a ficar pequeno. É Deus. Eu senti, meus irmãos, que as minhas forças estavam se reestruturando. Eu comecei a me reanimar naquele instante. Quando eu vi aquelas coisas que me prendiam e se desprendeu. Eu disse: Satanás, faça o que você quiser na minha vida, mas eu não abandono Jesus por nada. Irmão, quando eu disse isso, eu fui tomado por uma glória, o Espírito Santo invadiu meu coração 3 horas da manhã. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando o mesmo problema, o mesmo dilema. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus colocou você nessa batalha, irmão, porque Ele sabe que você tem condições de vencer. Deus colocou você nessa prova, irmão. Eu não sei se você precisa recuperar o amor pela leitura bíblica. Eu não sei se você precisa recuperar os dons espirituais que você perdeu. Eu não sei se você precisa talvez recuperar o amor ao próximo, o amor à esposa, o amor à família. Alguma coisa você perdeu que está te causando tristeza. Davi foi lá, meus irmãos, e lutou com aqueles amalequitas e trouxe toda a sua família de volta. E para como se bastasse, ele foi lá e tomou todas as vacas, os bezerros, meus irmãos, e trouxe de volta. Davi foi lá, recuperou sua família e trouxe muito mais coisas do que era para trazer. Sabe por quê? Porque quando Deus abençoa, Deus nos surpreende. Deus vai dar sempre mais do que você pensa. Talvez não mereça, mas Deus sempre vai surpreender você. Deus vai entrar com você nessa batalha hoje. Amém. Onde está aquele irmão, aquela